Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, glória a Deus. Mais um dia estamos juntos na presença do Senhor, desejando a vocês um ótimo dia, sua família, seu lar. Você que me vê aí na sua tela, em casa ou no celular, viajando, quem sabe, onde você está, me vendo ou me ouvindo, eu desejo um ótimo dia para você. Beijo no seu coração. Esse é o nosso canal Reino em Pauta, que tem a missão de levar todas as manhãs uma palavra de Deus ao seu coração. Queridos, nós estamos discorrendo nesses dias sobre o tema a constituição da igreja. Puxa, é gostoso falar sobre a igreja, porque a igreja não é terrena, a igreja ela não é material, a igreja é espiritual. Por isso eu gosto de falar sobre a igreja, também gosto de me situar, na minha própria vida como igreja. Precisamos saber quem somos realmente, por que somos, e para onde vamos e por que vamos. Precisamos ter essa certeza plena em nosso interior. Então, por isso é muito importante falar sobre isso. E eu quero usar nessa reflexão um texto de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 15 ao 23, queridos. Eu vou ler, que diz assim, ó. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nessa era, mas também na que está para vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Meus amados e queridos irmãos, que texto maravilhoso de Paulo, né? Paulo aqui, ele faz uma ação de graça. Ele faz uma ação de graça porque a revelação a ele dada foi compartilhada com os gentios, foi compartilhada com os povos, nações e línguas. E Paulo tem essa revelação. Então, eu e você, queridos, que ganhamos essa realidade, ou que estamos a cada dia sendo ganhos por essa realidade, podemos glorificar a Deus, porque o Senhor nos chamou e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quem nos fez igreja não foi a denominação. Quem nos fez igreja não foi, amados irmãos, um ato humano. Quem nos fez igreja foi o ato de Deus, o ato divino de se manifestar, né? de se processar, de entrar encarnando em Jesus para poder resgatar a mim e a você. Então existe uma revelação profunda em todo esse contexto, que é preciso, irmãos, invocar o Senhor para ganhar essa revelação. Entender, amados, a realidade da constituição da igreja. A constituição da igreja, ela tem uma realidade que tem que ser ganha, mesmo porque trata-se de mim e de você. A igreja não trata de uma organização. A igreja não se trata, irmãos, de um grupo que reúne e vamos construir, vamos fazer uma igreja. Não. A igreja trata de uma constituição. Se não houver constituição, não tem igreja. E o que eu estou falando? É Deus no homem. É o homem em Deus. Então aí está a igreja. Essa fusão de Deus com o homem e do homem com Deus é que constitui a igreja. Essa comunhão divina é o divino com o humano, é o Simão com Pedro,
Quem se lembra da última reflexão? É o Simão com Pedro. Então se funde e agora Simão Pedro é o homem que tornou a igreja, ou o homem que foi restaurado para ser a igreja, né? O homem estava caído, separado de Deus, distanciado de Deus, e agora Jesus veio, irmãos, e fez a obra. Então, esta revelação é que Paulo está colocando aqui para os irmãos em Éfeso. Paulo está aqui muito feliz porque ele está vendo essa revelação acontecendo. Então, ele começa dizendo assim: por essa razão, qual que é a razão? A razão é Cristo. A razão é a vida de Deus. A razão, irmãos, é o homem entendendo o propósito de Deus. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças a Deus por vocês, mencionando-as em minhas orações. Meu Deus. E ele fala, Paulo revela aqui o pedido dele, a oração dele, né? Ele diz assim: peço que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece Deus? Muitas vezes nós achamos que conhecemos Deus. Por muitas vezes na minha vida, eu me questionei e disse: Amarildo, você conhece Deus? E a minha alma disse: eu conheço. Mas depois eu fui ver, amados irmãos, que aquilo que eu achava que era conhecimento era apenas humano. Eu estava atuando no humano. Não havia uma revelação. Porque junto com o conhecimento de Deus, tem uma revelação, né? Está falando aqui, ó, espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, se não houver revelação, eu vou ficar no meu humano. Então a igreja, a constituição da igreja é uma questão de revelação. Mesmo porque ela, eu repito várias vezes que eu quero frisar isso, ela não é material, ela é espiritual. Se ela não é material, então para constituir a igreja tem que ter revelação. Revelação, irmãos, é a clarificação daquilo que o humano não entende. Então Deus vem e se revela. Cristo é a revelação de Deus. Cristo é o mistério de Deus, né? A igreja é o mistério de Cristo. Existe uma revelação. Cristo revelou Deus, né? Deus foi revelado por Jesus, né? E a igreja, amados irmãos, foi revelada por ele, né? A igreja é a revelação de Jesus. Jesus é a revelação de Deus. Dá para entender isso, queridos? Muito bem, então Paulo, ele fala: olha, eu oro para que vocês sejam iluminados, para que vocês tenham uma visão gloriosa, uma visão nítida. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual os chamou. Ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Gente, olha o que Paulo está falando. O que Paulo está falando aqui é muito profundo. Ele falou: eu oro para que os olhos de vocês sejam iluminados. Isso é, para que vocês tenham a visão da profundidade daquilo que vai acontecer com vocês, daquilo que está revelado. É preciso ter revelação, senão você não vai entender. Eu oro para que vocês entendam as riquezas da esperança da glória de Deus, as riquezas da esperança. Olha que louco isso, irmãos, né? As riquezas da esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O que ele está falando? A herança dele nos santos. Ele não está falando a herança dele para os santos. Ele está falando a herança dele nos santos. Então, os santos, ele está dizendo que é a igreja. A igreja é uma constituição. O que é uma constituição? É Deus dentro da igreja. Então, se Deus está dentro da igreja, então, irmãos, o nosso destino é Deus. Então, por isso, já não tememos mais nada. Já não temos medo de mais nada, porque a nossa herança é Deus. A nossa visão é Deus. O nosso comprometimento é com Deus. Então o homem, irmãos, que ganha essa realidade, ele já não tem medo de mais nada. Ele não tem medo da vida, ele não tem medo da morte, ele não tem medo do inferno, ele não tem medo de nada, porque ele é propriedade exclusiva de Deus.
Você está conseguindo entender o que o Espírito de Deus está falando com você? Você está compreendendo a largura disso e a profundidade disso? O que o Senhor tem é algo profundo. O que o Senhor quer é algo profundo. O que o Senhor vai fazer é algo profundo. Não tem nada supérfluo. Por isso, irmãos, a igreja é uma questão de vida. O regimento da igreja é a vida. O regimento da igreja é a vida. O governo da igreja é a vida. O Senhor da igreja é a vida. Quem é a vida? Jesus é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus pela revelação. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela sua crença. Glória a Deus, porque você está entendendo a profundidade disso. Abra o seu coração. Estou sentindo presença de Deus. Oh, aleluia. Por isso eu vou prosseguir falando. Abra o teu coração. Ore comigo. Pai, na manhã desse dia, eu quero te glorificar pela revelação da tua palavra. Quero pedir que o Espírito Santo venha ministrar o coração de todos os meus irmãos. Pai, nós oramos neste momento. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Fica conosco. Dá um dia de paz a todos os meus irmãos em nome de Jesus. Beijo no seu coração, grande abraço e até amanhã. Fica comigo porque eu prossigo falando sobre esse tema.